Pessoal, boa noite. Vamos dar início hoje aí à nossa nova modalidade de ensino, né, à distância agora, até que a situação dessa pandemia se normalize, que se Deus quiser vai ser logo, mas até lá nós temos que nos adaptar a essa nova realidade, né? Então, vou passar aqui para vocês algumas instruções, conforme eu até já mandei na plataforma do aluno, lá no portal do aluno de vocês, a respeito de como é que vão ser as nossas aulas. Eu vou estar disponibilizando 2 videoaulas para cada dia da nossa disciplina. Então, se a nossa disciplina é quarta e sexta, eu estarei disponibilizando 2 aulas de 30 minutos, de 30 a 35 minutos, para cada dia da nossa disciplina, certo? E aí vocês assistam a aula em casa, no horário que for mais conveniente para vocês. Vou estar disponibilizando lá no portal do aluno. Além disso, eu vou passar exercícios de fixação de cada matéria que a gente vai estudar, seguindo o nosso cronograma normalmente, certo? E esse exercício pode ser questões de concurso, pode ser um artigo para a gente analisar, um caso concreto, um filme, etc. Certo? Nós vamos ter também o nosso momento de interação, uma vez por semana, por meio da plataforma Hangouts do Google. Então, quem não tiver e-mail do Google, peço por favor que crie e me disponibilize esse e-mail para que eu possa estar adicionando vocês. Aí vocês me enviam o e-mail de vocês por e-mail ou por meio da plataforma lá do aluno também, tá? E aí, nesse momento de interação, a gente vai discutir os exercícios propostos e também vai ser um local para sanar as dúvidas da matéria de vocês, certo? Vou também estar criando um grupo do WhatsApp, certo? Para a gente estar combinando os horários, conversando, enfim. Beleza? Bom, a respeito da nossa matéria, nós estávamos vendo até toda essa situação, antes, né, de toda essa situação acontecer, as formas atípicas de cessação do contrato de trabalho, né? Então, nós vimos aí a extinção da empresa ou do estabelecimento, a morte do empregado, a morte do empregador pessoa física, a força maior e a falência da empresa, que foi onde a gente terminou. Na verdade, a gente não terminou a falência da empresa, a gente começou, mas faltou finalizar, né? Porém, eu gostaria de passar alguns pontos com vocês novamente, a respeito das últimas coisas que a gente viu, que foi a força maior e a falência da empresa, certo? A força maior, pessoal, a gente está atualmente, né, vivendo uma situação de força maior no nosso país. O governo já decretou oficialmente, já reconheceu oficialmente a situação de força maior, né? Houve uma medida provisória do governo, a medida provisória 907, que instituiu diversas medidas que podem ser tomadas relativamente aos contratos de trabalho em vigor, né? A gente depois pode discutir essa medida provisória. E aí vocês devem estar se perguntando, será que os empregadores podem rescindir os contratos de trabalho baseando-se na força maior? O que vocês acham? A gente viu que a força maior, pessoal, ela é aquele acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador, desde que não haja participação patronal direta ou indireta no ocorrido. Ou seja, é aquele acontecimento que o empregador não teve como prever, que ele não desejou e que ele não concorreu para tanto, né? E aí nós vimos a seguinte questão, que a imprevidência do empregador exclui a razão de força maior. Ora, se o empregador deveria tomar todas as cautelas, né, cabíveis para que um determinado serviço fosse executado e assim ele não fez, ele incide em imprevidência, que é o descuido, a falta de zelo, a falta de cautela. E a gente até pensou no seguinte exemplo. Se acontece uma determinada enchente na cidade e o estabelecimento empresarial acaba sofrendo com isso, né? É inundado, mas ele é inundado diante da estrutura precária que o empregador instituiu lá no local de trabalho, né? Então, ele concorreu para que a situação de força maior acontecesse, né? Ele agiu com descuido. E aí, no caso, exclui-se a força maior. E a força maior, para ensejar
o rompimento dos contratos de trabalho, pessoal, ela deve afetar substancialmente a situação econômica e financeira da empresa. Não é porque ocorreu uma situação de força maior que automaticamente o contrato de trabalho ele deve ser extinto. A situação em que seja a força maior, ela deve ser tão grave a ponto de afetar a estrutura econômica da empresa e ensejar realmente o fechamento do estabelecimento, certo? Então, atualmente, aí, diante dessa situação da Covid-19 que nós estamos vivendo, se as empresas, diante dessa força maior, dessa pandemia que ocorreu, não conseguir, né, se sustentar e realmente vier a ruir, né, seu patrimônio, sua condição financeira, aí sim pode-se falar em força maior, certo? Porém, se essa situação não afetar substancialmente, nem for possível de afetar a situação econômica e financeira da empresa, não há que se falar em força maior, certo? Então, digamos que uma empresa aí muito grande, muito bem estabilizada no mercado, aí aconteceu a pandemia da Covid-19 e essa empresa simplesmente disse assim, bom, é força maior, então eu vou rescindir aqui todos os contratos de trabalho e vou pagar somente metade da multa de 40%, né, que é uma das consequências da força maior. Será que isso pode acontecer? Né? Obviamente que não, certo? A força maior aí, no caso que a gente está falando da Covid-19, ela deve afetar o patrimônio financeiro da empresa, a ponto de realmente a empresa, né, até fechar, quebrar, se for o caso. Então, aí sim nós poderíamos estar falando de uma situação de força maior. Ok? Lembrando que a doutrina divide a força maior de diversas formas, né? Alguns doutrinadores entendem como a mesma coisa, alguns, na verdade, a força maior é o caso fortuito. Alguns doutrinadores entendem como a mesma coisa, alguns fazem a diferenciação de um jeito, outros fazem de outro jeito. E a gente viu a classificação da doutrina majoritária, né? Que define a força maior, stricto sensu, e o caso fortuito de forma diferente. O caso fortuito seria aquele acontecimento provindo da natureza, sem que haja interferência da vontade humana. Ou seja, é aquele acontecimento proveniente da natureza que o homem não tem condições de interferir, não tem condições de prever. E aí a gente viu alguns exemplos, uma tempestade, um raio, uma enchente. E a força maior stricto sensu seria aquele proveniente da vontade humana, do ato humano imprevisível e inevitável. Como, por exemplo, uma condição de guerra, uma greve que seja o fechamento geral, enfim. E aí as verbas decisórias devidas na força maior, né, o empregado tem direito de receber todas as verbas decisórias, porém a multa de 40% ela vai pela metade, ou seja, ela vai para 20%. Alguns doutrinadores, pessoal, entendem que na força maior não cabe o pagamento de aviso prévio, certo? Porém, isso é questionável, né? Uma parte da doutrina entende dessa forma, já a outra parte da doutrina entende que é devido, sim, o aviso prévio ao empregado de forma indenizada, tá? De toda forma, eu indico, né, aos meus clientes sempre que eles arquem com o aviso prévio para não ter uma possível discussão depois, uma reclamação trabalhista, certo? Bom, a falência da empresa. A falência da empresa, pessoal, conforme a gente viu nas aulas passadas, ela enseja, via de regra, ela enseja a terminação imediata do contrato de trabalho. A falência, pessoal, é uma condição que é reconhecida posteriormente, né? A empresa, ela pode entrar no processo de recuperação, pode entrar com um processo de recuperação judicial para tentar se recuperar e não vir a ruir, né? Esse processo de recuperação judicial, ele tem várias etapas, tem várias possibilidades de vários atos que o juiz pode decretar para que a empresa assim o faça e tente recuperar seu patrimônio, né? Vocês vão estudar lá em direito empresarial. Porém, se ao final desse processo a empresa não conseguir se recuperar, é decretada a falência, certo? E a falência, pessoal, uma vez decretada, a regra é que todos os contratos de trabalho são cessados, ok? Existe uma lei específica sobre falências, que é a Lei 11.101 de 2005, e essa lei regula algumas situações relativas às obrigações trabalhistas. Bom, a regra é que, com a decretação da falência, os contratos de trabalho são cessados. Porém, existe uma possibilidade de se elaborar após a ruptura, após a quebra, após a falência.
quando é o caso de ultimar alguns negócios, né, algum negócio que ainda estava em andamento, a execução de um contrato, a execução de uma obra, de algum serviço, ou para manter ou preservar alguns equipamentos da empresa que ficam lá no estabelecimento. Então, pode haver ainda o labor dessa forma. E aí a gente viu a questão da decretação da falência no curso do processo, né? Então, se nós temos uma reclamação trabalhista em curso, e aí, no meio dessa reclamação trabalhista, no meio do processo, antes da sentença, é decretada a falência da empresa. O que acontece com esse processo? Ele deve ir tramitar lá na vara de falências? Não. O processo trabalhista, ele continua a ser processado e julgado pela Justiça do Trabalho. Isso está lá na Lei de Falências. Porém, pessoal, o juiz do trabalho, ele tem que informar a sentença e a execução ao juízo de falências, certo? Para que o crédito daquela reclamação trabalhista fique lá habilitado no processo de falência, ok? E aí, pessoal, nós vimos também que o crédito trabalhista proveniente de ação judicial ou crédito trabalhista proveniente de rescisão, ele é privilegiado, ou seja, ele tem prioridade sobre os demais créditos a serem recebidos na ação de falência, certo? Porém, existe um limite com relação aos créditos trabalhistas. Eles só são considerados privilegiados, ou seja, precedentes sobre os demais, no limite de até 150 salários mínimos, né? Então, passou desse valor, ele não é mais considerado crédito privilegiado, certo? Isso está lá no artigo 83 da Lei de Falências. E lá diz, né, a classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem. 1. Ali enumera lá quais são os créditos privilegiados. E o primeiro está lá, os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 salários mínimos por credor e os decorrentes de acidente de trabalho, certo? Professora, mas aí o meu crédito excedeu esse limite, né? Meu crédito, ele passa de 150 salários mínimos, o meu crédito trabalhista. Ele vai ser considerado crédito quirografário. O que é crédito quirografário? É aquele que não tem título legal de preferência, ou seja, o crédito comum, ele não precede sobre os demais, certo? Existe a possibilidade, pessoal, da massa falida, né, da empresa, uma vez já decretada a falência, ela vender, né, ou ceder esse crédito trabalhista a uma terceira pessoa, um terceiro indivíduo, que geralmente são as empresas aí de negociação de crédito, né? Se a massa falida ceder o crédito trabalhista a um terceiro, né, geralmente uma pessoa jurídica, especialista nessas questões, os créditos deixam de ser também considerados privilegiados e passam a ser quirografários, ou seja, não tem ordem de preferência. E isso é muito discutido na doutrina acerca da constitucionalidade ou não, já que o crédito trabalhista seria irrenunciável, né, e necessitaria da concordância do trabalhador. Porém, essa possibilidade é possível, de acordo com a Lei de Falências, e uma vez cedido o crédito, ele deixa de ser privilegiado. O crédito trabalhista passa a ser, nessa situação, quirografário e vai lá para o recebimento, para a habilitação na lista de credores, sem nenhuma ordem de preferência. Certo? Bom, como é que ficam os créditos daqueles trabalhadores que continuam laborando para a massa falida após a decretação da falência, né? Lembram que eu disse que, uma vez decretada a falência, a regra é que os contratos de trabalho eles são cessados imediatamente. Porém, existe a possibilidade ainda de se continuar laborando, seja para ultimar negócios ou para manutenção e preservação de bens da empresa. Esses trabalhadores, né, quando eles forem receber o crédito da rescisão, ou se eles sofrerem, por exemplo, algum acidente de trabalho, os créditos deles são considerados extraconcursais. O que significa crédito extraconcursal? São aqueles contraídos durante o procedimento da falência, durante o processo da falência, ou após a decisão que defere o decretamento da falência, certo? E eles também vão ter uma ordem de preferência.
eles são considerados, está lá no artigo 84, são considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no artigo 83, que são aqueles que a gente viu anteriormente, os créditos privilegiados. Então, os extras concursais também ficarão juntamente com os créditos privilegiados. E aí está lá no inciso 1º do artigo 84, as remunerações devidas ao administrador judicial e a parte que é importante para a gente, créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho relativo a serviços prestados após a decretação da falência. Então, os trabalhadores que continuam laborando para a massa falida após a decretação da falência, certo? Se eles forem acometidos de alguma doença ocupacional ou sofrerem algum acidente de trabalho, ou se após, o labor eles forem dispensados, eles recebem a rescisão, eles recebem o crédito respectivo de forma também privilegiada. São considerados extraconcursais. Essa nomenclatura extraconcursal quer dizer que eles foram contraídos durante o processo da falência ou após a decretação da falência. Então, esses créditos são considerados extraconcursais e são pagos também com precedência sobre os créditos quirografários. Entram lá juntamente com os privilegiados. Ok. Bom, na falência, quais são as verbas que devem ser pagas aos trabalhadores? Os trabalhadores recebem todas as verbas rescisórias cabíveis, pessoal, certo? Então, ele vai receber saldo de salário, vai receber o aviso prévio, vai receber a multa de 40%, as férias proporcionais, 13º proporcional e tudo o que mais estiver aí de vencido para ele receber. Se tiver alguma férias vencidas ou férias simples, etc. Qual é a diferença, então, da falência? Existe algum benefício para a empresa que está em processo de falência com relação à rescisão? O que existe, pessoal? A empresa falida, ela está... afasta-se a empresa falida o pagamento da multa do artigo 467 e do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. Professora, que multas são essas, Nunca ouvi falar dessas multas. Eu já comentei com vocês em uma aula a respeito das duas multas, mas vamos lá. O que é a multa do artigo 467 da CLT? Quando você entra com uma reclamação trabalhista, você pede lá os direitos que você acha que você tem, certo? Você geralmente se pede na reclamação trabalhista, na petição inicial, o pagamento da multa do artigo 467 da CLT. O artigo 467 diz o seguinte, que se a empresa for para a audiência e deixa de contestar alguma verba, considerando ela incontrovérsia, ou seja, reconhecendo que uma verba ou outra realmente aquele empregado tem direito, porém ela não leva o pagamento daquela verba na primeira audiência, ela vai ser condenada a pagar aquela verba com um acréscimo de 50%. Certo? Vamos lá ler o artigo 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador a data do comparecimento à justiça do trabalho, a parte em controvérsia dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. Ou seja, o empregador vai lá para a audiência. Lá na contestação dele, ele reconheceu. Bom, ele está pedindo aqui o pagamento de aviso prévio, está pedindo aqui o pagamento de férias simples de um determinado período aquisitivo, está pedindo o pagamento de hora extra. Aí lá na minha contestação, eu reconheço, por exemplo, que realmente existe umas férias que o empregado está pedindo e que eu não paguei. Eu reconheço que ele tem esse direito, na minha contestação. Uma vez eu fazendo isso, pessoal, eu, empregador, tenho que obrigatoriamente, na primeira audiência da Justiça do Trabalho, levar o pagamento dessa verba, ou leva em espécie, ou então ele tem juízes aceitando o pagamento lá na hora por meio de transferência, ou até antes, se quiser fazer. Se ele assumir alguma verba e nessa audiência ele não fazer o pagamento dessa verba, ele paga ela acrescida de 50%, certo? E aí, na falência, no processo de falência, a multa do 467 ela é afastada. Portanto, quando uma empresa ela vem a falir, ela não é condenada ao pagamento da multa do 467.
certo? E a multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. O artigo 477, pessoal, ele regula como é que deve ser feita a rescisão, quais são os trâmites rescisórios, né, quando o empregado ele vem a ser dispensado. Está lá que o empregador deve anotar a carteira de trabalho do funcionário, né? Quando você é admitido numa empresa, o empregador ele faz a sua admissão, coloca lá a data de admissão, a sua função, o seu salário. E quando você é dispensado, quando você vem a sair da empresa, o empregador ele tem que fazer a baixa da carteira de trabalho, a anotação de baixa. Ele coloca lá a data da dispensa e assina no final. E aí o caput do artigo 477, ele diz que o empregador deve fazer isso, anotar na carteira de trabalho e deve também comunicar a dispensa aos órgãos competentes. Que órgãos competentes são esses? Né? Atualmente é o Ministério da Economia, que abrange a Secretaria do Trabalho. Você deve entrar lá num portal chamado CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados, que é onde você registra, toda empresa registra os funcionários que ela tem e fazer a baixa daquele determinado funcionário, certo? E também a empresa deve pagar as verbas rescisórias respectivas num determinado prazo. E está lá no parágrafo 6º que prazo é esse. 10 dias contados a partir do término do contrato de trabalho. Então, eu dispensei um funcionário, hoje eu tenho 10 dias para pagar a rescisão dele. Se eu não pagar a rescisão dele, as verbas rescisórias é que ele faz jus. Nesse período, em até 10 dias contados do término do contrato de trabalho, eu me sujeitarei a pagar uma multa que equivale a um salário do meu trabalhador, certo? Não é o salário mínimo, é o salário daquele trabalhador que eu deixei de pagar no prazo que me cabia, que eram 10 dias, certo? E aí, na falência, pessoal, a empresa também, a massa falida, ela fica afastada do pagamento dessa multa, tá? E aí, só uma observação importante aqui, que essa multa ela é afastada também quando o empregado der causa à mora, ou seja, a empresa ela marcou lá, ficou de realizar o pagamento em 10 dias e entregar a documentação, entregar o termo de rescisão, que é aquele documento que elenca as verbas rescisórias que o empregado tem direito, entregar a carteira, etc. O empregado não foi, desapareceu, né? Então, ele deu causa à mora. Aí não é o caso também de se falar na multa do artigo 477. Beleza? Essa multa ela vai fazer parte da vida de vocês. Essa e a do 467. Toda reclamação trabalhista, elas pedem, né, o pagamento dessa multa. Mas no caso de falência, o empregador fica afastado do pagamento das duas multas. Ok? Bom, a gente vai começar agora o fato do príncipe. Certo? O que é o fato do príncipe, pessoal? O fato do príncipe, ou factum principis, né, é quando a administração pública decreta o fechamento, a paralisação de uma determinada empresa, certo? Essa paralisação ela pode ser temporária ou definitiva. Pode ser, a administração pública pode ser autoridade municipal, autoridade estadual ou federal, ou também por meio da promulgação, de uma lei ou de uma resolução. Portanto, o fato do príncipe é quando, por um ato da administração pública, municipal, estadual, federal, ou por meio da promulgação de uma lei ou uma resolução, decide paralisar o funcionamento de uma empresa, certo? Então, digamos que o determinado município chegue para uma empresa e fale assim, bom, aqui a gente vai construir um viaduto, e aí nós vamos precisar fechar vários estabelecimentos que estão aqui nessa rua. Então, para isso, se aplica aí o fato do príncipe, certo? Quem é que paga a rescisão no fato do príncipe? É o governo, pessoal, é a administração pública. O ente público é que fica a cargo da rescisão. Muito importante aí, pessoal, a seguinte observação. Esse ato da administração pública, paralisando a atividade, ele tem que ser tal qual que impossibilite a continuidade da atividade. Se há alguma possibilidade da atividade continuar sendo desempenhada, não há que se falar em fato do príncipe. O município resolveu
construir um viaduto aqui, vai ficar super tumultuada a rua, mas eu tenho condições do meu estabelecimento continuar funcionando. Não é fato do príncipe, tá? O ato ele tem que ser tal qual impossibilite a continuação da atividade. E aí a gente está vivendo um momento em que se está discutindo bastante que ocorreu o fato do príncipe. Os governadores aí dos estados, do nosso estado inclusive, decretou a paralisação temporária das atividades do comércio, né? Não só as atividades do comércio, universidades, igrejas, escolas. E aí, será que é fato do príncipe? Foi um ato da administração, no caso foi um ato da autoridade estadual que determinou a paralisação temporária das atividades devido a uma pandemia, né? E aí, muita gente está defendendo aí, muitos colegas, advogados estão defendendo que seria o caso de se aplicar a rescisão dos funcionários respectivos das empresas pelo fato do príncipe. E ficaria a cargo do governo o pagamento da rescisão. Porém, isso não está nada consolidado, certo? É uma coisa que está se levantando a discussão. O governo não se disponibilizou a pagar a rescisão de ninguém, mas, pode ser, inclusive, aí, motivação para futuras reclamações trabalhistas. O fato do príncipe está lá no artigo 486 da CLT, tá? Bom, muito importante também. A paralisação das atividades deve decorrer única e exclusivamente de ato da administração. Ora, se a empresa, o empregador, concorrer para que ocorra a paralisação temporária de uma atividade ensejada pelo ato da administração, não há que se falar em fato do príncipe. O ato ele tem que decorrer única e exclusivamente da administração pública. Bom, uma observação importante a respeito da rescisão no caso de fato do príncipe. Conforme eu falei para vocês, a rescisão fica a cargo do ente público responsável pelo ato administrativo que ensejou a paralisação temporária ou definitiva daquele local. Só que aí vocês devem estar se indagando, professora, mas a rescisão completa, todas as verbas rescisórias é o governo que vai arcar? Ou seja, o governo vai arcar com multas de 40%, com aviso prévio, com 13º proporcional, com férias proporcionais, com todas as verbas rescisórias, saldo de salários, enfim. Bom, isso é uma discussão aí bem ampla na doutrina, certo? Existe uma vertente de que o Estado somente seria responsável pela multa de 40% e as demais verbas rescisórias ficaria a cargo da empresa. Já existe outra vertente que diz que o Estado, o governo, deve arcar com todas as verbas rescisórias, não somente o pagamento da multa de 40%. Todas as verbas ocasionadas pela cessação do contrato de trabalho, todas as verbas rescisórias. E aí, qual será a posição majoritária? A posição majoritária, pessoal, é de que o governo vai arcar somente com a multa de 40%. E o restante da rescisão vai ficar a cargo da empresa, certo? Eu, pessoalmente, não concordo muito com isso. E existem vários doutrinadores também que não concordam. Que que o governo deveria arcar realmente com todas as verbas rescisórias, porque foi um ato decorrente da vontade dele, Desde que o empregador não concorra para que aconteça o fato do príncipe, o ato administrativo foi ele por si só que ensejou a paralisação do estabelecimento. Então, é uma discussão que existe na doutrina, mas a posição majoritária é de que o Estado só arcaria com 40%, com a multa de 40%. Existe uma outra vertente também que diz que o Estado e a empresa são responsáveis solidários, que ambos estão aí solidariamente responsáveis, ou seja, o empregado ele pode exigir tanto da empresa como do Estado da mesma forma, certo? Enfim, coloquei aí uma outra questão também que eu queria conversar com vocês. Professora, e as verbas vencidas? Aquelas verbas que o empregado já tinha direito e que não foram adimplidas até o momento da cessação do contrato de trabalho. Por exemplo,
se tinha hora extra para receber, se tinha férias simples ou férias vencidas. Quem vai pagar? Seria o governo ou seria a empresa? Seria, nesse caso, 100% a empresa, sem sombra de dúvidas, tá? Que são verbas já que vinham sendo adquiridas durante o contrato de trabalho. Eu coloquei aí para vocês uma decisão a respeito do fato do príncipe que eu achei interessante e queria analisar com vocês, certo? Peço para que vocês abram aí para ficar me acompanhando. Bom, esse caso aí, que é proveniente lá de Minas Gerais, envolve uma indústria do ramo da farmácia, certo? E o principal medicamento que ela produzia, a patente desse medicamento, foi concedida para uma empresa multinacional francesa, por um ato da administração pública, por um ato da União. E aí, em razão disso, a empresa alegou que não teve mais como se sustentar financeiramente, né, e disse que havia ocorrido o fato do príncipe, já que ela perdeu a patente do medicamento por conta de um ato da administração pública. E aí, vocês acham que é ou não fato do príncipe nesse caso? Bom, essa questão foi julgada em fase recursal e foi entendido que é sim fato do príncipe, tá? Bom, só ler aqui uma parte da decisão para vocês. O relator entendeu que a proibição de comercializar seu principal produto causou enorme prejuízo à reclamada, inviabilizando quase completamente suas atividades. No seu entender, no entender do relator, o ato do poder público revelou-se inevitável e imprevisível, pois o medicamento já se encontrava em domínio público no Brasil. Além disso, a reivindicação da patente pela empresa francesa afronta as disposições da Lei de Propriedade Intelectual, etc. E aí ele sustentou justamente o artigo 486 da CLT, havendo sim o fato do príncipe por parte do empregador. E chamou a autoria à União, que é uma coisa que ocorre, pessoal, que a gente vai ver agora nos casos envolvendo o fato do príncipe. Está lá no parágrafo 1º do artigo 486 da CLT. Digamos que um determinado funcionário foi dispensado da empresa e não recebeu as verbas rescisórias. Aí ele entrou com uma reclamação trabalhista. Fui dispensado sem justa causa na data tal, até o momento não recebi nada de verbas rescisórias. Aí a empresa, na contestação dela, pega e diz o seguinte: olha, o seu contrato de trabalho ele cessou por um fato do príncipe, ou seja, por um ato da administração pública. Veio uma determinada portaria, uma determinada lei, que a empresa teve que fechar por conta desse ato. Digamos que nesse caso aí da indústria farmacêutica, que a União concedeu a patente do principal medicamento para uma multinacional francesa. E aí, por conta disso, a empresa não teve mais como se sustentar. Ocorreu o fato do príncipe. E aí, na minha contestação à empresa, eu alego isso, que foi fato do príncipe, o ato administrativo tal. O que é que tem que ser feito no processo? O juiz, pessoal, do trabalho, nesse caso, ele vai ter que notificar a pessoa de direito público, certo? Apontada como responsável pela paralisação desse trabalho. E aí, ele vai notificar e vai chamar o ente público ao processo, vai fazer um chamamento à autoria. E aí, o ente público vai ter o prazo de 30 dias para alegar o que ele entender, certo? Seja concordando com o fato do príncipe ou não, ok?